Tô colocando aqui para gravar, né? Vamos ver se dessa vez dá certinho para eu disponibilizar alguns irmãos que não estão com internet, tá com problema na internet, não estão ao vivo, mas poderão assistir essa aula posteriormente. Então, os irmãos estão assistindo depois. Deus abençoe e a paz do Senhor também. Irmã Solange, a paz, tudo bem? Acho que o Cris conseguiu fazer o fundo, é igual o meu, né, Cris? Oi, fiz sim, pastor. Que legal, fica perfeito. Né? Olha lá. O meu fundo aqui também não é de verdade, não. É fake o meu fundo aqui, ó. Parece de verdade, mas não é. É bem essa. Vai fuçando e nós vamos aprendendo aí. Isso. Em nome de Jesus. Vou compartilhar aqui um slide com vocês. Só um instante. Consegue ver aí? Uma casinha escrito Por que estudar teologia e 6 pilares? Aparecem para vocês? Sim, pastor. Sim? Ok. Ótimo. Irmãos, essa atividade aqui, eu gostaria de já ter dado ela em outro momento para os irmãos, mas agora eu acho que nessa oportunidade aqui a gente consegue fazer essa atividade. Tá? Eu vou pedir para que vocês peguem em suas mãos aí o caderno de vocês, uma folha em branco aí, ou como é que saiu, né? E eu vou pedir para vocês fazerem um desenho semelhante. Agora sim. Fazer um desenho semelhante ao que vocês estão vendo aí. Como é que tá entrando outro no lugar aqui? Agora sim. Apareceu aí para vocês. Beleza. Eu quero que vocês façam o desenho semelhante a esse, né? É uma casa. Você tem um telhado, embaixo você tem uma frente. E nela, você vai desenhar mais ou menos, não precisa ser perfeito, mas você vai desenhar aí dessa forma que aparece aí, 6 pilares. Então você tem uma base, você tem um telhado e você tem 6 colunas que sustentam essa casa. Faça essa coluna larga que você vai ter que escrever dentro dessas colunas, tá bom? Vou aguardar aí um minutinho para vocês fazerem isso. Pegue a sua caneta, precisar ir lá buscar, vá. Busque o papel. Faça um desenho semelhante a esse, telhado, base e 6 colunas, né? Toda aula um desenho novo, tá vendo? Vocês vão ficar bom ainda. Quando a gente abre um espaço para escrever, para desenhar, a gente memoriza mais, tá? E a gente também sai um pouco daquela rotina de uma aula expositiva que eu falo o tempo todo. Também é uma maneira da gente interagir com esses desenhos. Então não deixe de fazer, não. Agradecer a todos os irmãos que entraram, estão logados aí conosco. Deus abençoe. A situação é crítica, mas nós não vamos desviar dos nossos propósitos, de aprender a palavra de Deus. Deus está dando meio, está nos dando vida. Vamos em frente aí em nome de Jesus, irmãos. Quem acabar de desenhar, dá um ok aí, dá um joia. Dá um ok para eu saber que você já desenhou, para eu saber mais ou menos quem desenhou. Tem quem pega a reguinha, faz bem bonitinho.
faz mais ou menos aí. Mas é importante que você entenda. Já tá pronto, pastor. Ótimo, obrigado. Importante que você entenda, tá? Não vai precisar enviar, não vai precisar compartilhar nada. Amém, pastor. Já estamos prontos também. Obrigado. Também já fiz. O meu também está pronto. Está pronto, pastor. Ok, obrigado. Irmãos, a gente depara com muitas pessoas que ainda não entenderam o porquê de estudar a teologia, né? Porque as pessoas acham um negócio supérfluo, é um negócio secundário, né? Tanto que nós sabemos que a maior parte dos irmãos de nossas igrejas não estudam e uma boa parte até critica quem estuda, né? Ainda essa semana eu falei com uma aluna, ela estava bastante triste, né? Porque os próprios pastores dela não estavam felizes com ela fazendo o curso, queriam que ela parasse de todo jeito, ameaçando ela e tal, né? Então é importante a gente dar aqui o porquê da importância dos irmãos estarem aí estudando. Então eu quero dar aqui 6 porquês a gente está aqui agora, ao invés de estar fazendo qualquer outra coisa. Então eu vou colocar agora o argumento da primeira coluna, da coluna número 1. Tá? Posso passar o slide? Tem alguém fazendo ainda a casinha? Vou aguardar mais um minutinho. Mas eu vou colocar... Só um minutinho, por favor. Ok. Eu vou colocar o primeiro motivo dentro da primeira coluna. Você vai poder copiar. Pois não? Já acabamos. Ok, obrigado. A gente vai escrever dentro da primeira coluna, enquanto vocês forem copiando. Ok. Forem copiando, eu vou explicando, tá? A única coisa, quando tá com o fundo, às vezes a gente some, né? Tá vendo, né? A irmã Solange às vezes dá uma sumida aí no fundo também. Eu também sumo, né? Quando eu pego o livro aqui, eu vejo que o livro some às vezes, né? Mas é legal, fica bem... É que eu sou pequenininha, pastor. Ah, é verdade. Então, Até na tá cadeira, pastor. Eu sou baixinha. Tá bom. Vamos lá, irmãos. O primeiro motivo por que estudar teologia. Você vai escrever na primeira coluna. Tudo referente a Deus tem a ver com teologia. Você pode virar o seu caderno, escrever dentro da primeira coluna. Tudo referente a Deus tem a ver com teologia. E eu vou explicar por quê. Então, respondendo, por que estudar teologia? Primeiro argumento, tudo referente a Deus tem a ver com teologia. Tá? Talvez eu já tenha feito alguma vez essa observação, mas eu repito agora. Toda afirmação que envolve o nome de Deus é uma afirmação teológica. Mesmo se essa afirmação ela é errada, ela é uma afirmação teológica, porque toda afirmação que envolve Deus é uma afirmação teológica. Então, quando eu falo qualquer coisa dentro da filosofia, é uma afirmação filosófica. Quando eu falo dentro da ciência, é uma afirmação científica. Então, tudo no campo, né, do Deus, né, porque a teologia é o estudo de Deus, todo estudo meu, eu estudei qualquer parte da Bíblia, e com base nesse meu estudo, eu fiz uma afirmação, essa é uma afirmação teológica. Então não existe quem não pregue teologia. Às vezes você vai ver alguém criticando, né? O sujeito só prega teologia. Mas todo pregador que prega a Bíblia prega teologia, porque é o resultado, o que ele fala é o resultado de um estudo de Deus. O que existe é a boa teologia e a teologia ruim. Por exemplo, a teologia da prosperidade é uma teologia ruim. A teologia do coaching é uma teologia ruim. A teologia liberal é uma teologia ruim. Qual a teologia que nós usamos? A teologia bíblica, a teologia sistemática, que tudo aquilo que eu faço afirmação da Bíblia, eu passo por alguns critérios de concordância, de contexto, de verificação. Então é uma teologia mais séria e mais sadia. Mas até o mais simples pessoa da nossa igreja que prega,
a sua pregação é teológica. A não ser se ele fala da vida dele, do preço do feijão, ou só fala do Covid, aí não é. Mas toda afirmação que vem de Deus é uma afirmação teológica, por isso eu preciso aprender a boa teologia. No segundo pilar, por que estudar teologia? Você pode escrever no segundo pilar. O mundo quer respostas e buscará em nós. Eu preciso dar resposta ao mundo. Quando a pessoa está em crise, quando você faz uma visita, quando você encontra o ateu, quando alguém perde um ente querido, quando alguém tem dúvida de onde veio, quando alguém tem dúvida de inferno, quando alguém tem dúvida do céu, a respeito de Jesus, ele vai perguntar para os cristãos a respeito disso. Se eu não me preparar, eu vou dar a resposta do tipo, por que sim, por que não, é isso mesmo. Então, quando eu estudo sistematicamente, detalhadamente, demanda tempo para examinar as Escrituras, eu tenho respostas contundentes que convencerão aquele que busca a resposta em mim. Porque se ele não achar uma resposta em mim com bons argumentos, ele vai procurar essa resposta no espiritismo, no budismo, no catolicismo, no islamismo. Então eu, como cristão, tenho que estar pronto para falar o motivo da minha esperança e falar com certeza, de forma a que eu convença a pessoa que está em dúvida. Tá? Então, o primeiro tudo referente a Deus tem a ver com teologia. Segundo argumento, eu estudo teologia para dar respostas. Diariamente, irmãos, eu recebo perguntas, pessoas perguntando muitas coisas. Nós precisamos ter respostas para quem nos procura. Coluna número 3. Por que eu estudo teologia? Para defesa da fé, principalmente contra o ateísmo e os desvios doutrinários. Pode anotar, por favor, na sua terceira coluna, por que estudamos teologia? Porque com a teologia eu faço a apologia, que é a apologética, que é a palavra apologia, uma palavra grega chamada apologia, que é traduzida como defesa. Eu tenho que defender a minha fé. Quando você encontra um TJ e argumenta sobre a Bíblia com ele, você está defendendo a sua fé. Quando você convida alguém para ir na igreja e você fala que lá é um lugar bom, que lá Deus salva, que lá Deus abençoa, você está fazendo uma defesa da fé. Só que alguns grupos estudam a Bíblia para dizer que a Bíblia está errada. Dentre eles estão os ateus. Então existem ateus que leem mais a Bíblia do que os cristãos. E eles têm argumentos dentro do ateísmo para nos confrontar. Então nós precisamos saber defender a minha fé. Isso externamente, para os ataques que vêm de fora. Nós somos atacados por outras religiões, que acham que nós somos todos ignorantes, que nós estamos na igreja enganados pelo pastor, mas nós precisamos mostrar que nós temos certeza daquilo que nós acreditamos e defendemos. Mas internamente, nós vivemos um tempo de desvios doutrinários. Há pouco eu postei lá no grupo, lá uma pessoa, uma cantora, que o pessoal estava lavando o pé dela, adorando ela. Isso é um desvio doutrinário gravíssimo de idolatria dentro das nossas igrejas. Quando eu estudo teologia e a Bíblia, eu tenho argumento para desmascarar a heresia. E a heresia sempre ela vem com um tom de bondade, a heresia sempre vem com um tom de misericórdia, assim como o falso profeta. O falso profeta sempre vai ter uma voz mansa, sempre vai ser meigo, sempre vai ser muito simpático, mas a teologia dele está corrompida, está muitas vezes voltado não para o reino, não para a palavra de Deus, mas para os seus próprios interesses. Quase todos os livros do Novo Testamento faz advertência contra os falsos mestres que se multiplicam. Essa é a terceira coluna. Em qualquer momento, se alguém quiser falar, comentar, está convidado a participar.
a nossa quarta coluna. Por que estudar teologia? Para conhecer o contexto histórico. Pode anotar na sua quarta coluna. Estudo teologia para conhecer o contexto histórico. Tem coisas na Bíblia que eu só entendo se eu estudar o contexto histórico. E nem sempre a Bíblia vai falar o contexto histórico. Então, por exemplo, ela vai falar de um determinado rei. Só que a história desse rei não está só na Bíblia. Na história daquele país, nos livros seculares, nos anais da história, também tem relatos sobre esse rei. Se você pegar Pilatos, Pilatos não está só na Bíblia. Se eu buscar um material extra-bíblico, um material histórico, eu vou ter características de como é Pilatos. E assim eu consigo entender por que é que ele agiu daquela forma com Jesus. Principalmente quando se estuda os livros históricos do Velho Testamento, que vai de Josué até Esther, eu preciso conhecer o contexto histórico. Quando eu estudo o livro de Salmos, por que é que Davi escreveu aquele salmo? Eu consigo a resposta por meio do contexto histórico. Tem salmos que eles escreveram quando estavam presos na Babilônia. Por isso eles escreveram ali com um pesar, com tristeza, porque eles eram escravos. Existem salmos de alegria, de gratidão, porque eles já estavam de volta à terra que eles haviam perdido. Conhecendo o contexto histórico, eu conheço melhor como viviam as pessoas naquele tempo e consigo entender melhor a Bíblia. Tá? Por exemplo, a questão do véu. O véu se explica com contexto histórico. É um argumento que Paulo dá apenas à igreja de Corinto. Exatamente, se você buscar o contexto histórico, você vai descobrir que ali haviam muitas prostitutas, e para diferenciar as irmãs da igreja das prostitutas, é que Paulo deu a ordem para cobrir-se com um véu, haja vista que as prostitutas eram identificadas pela sua cabeça raspada, e muitas delas se convertiam e eram confundidas ainda com prostitutas. Então, conhecendo o contexto histórico, eu consigo entender melhor 1 Coríntios, lá, capítulo 11. Ok? Esse é o quarto argumento. Tem alguns irmãos chegando agora, irmão Nildo, irmão Carlos, a paz do Senhor. Nós estamos fazendo aqui uma atividade, mostrando aqui por que estudar a teologia. Por isso eu estou no quarto ponto, para conhecer o contexto histórico. Quinto ponto, por que estudar teologia? Porque o estudo transforma e renova a mente. Paulo vai dizer que nós devemos renovar o nosso entendimento sobre todas as coisas. Então, à medida que eu lido com a Bíblia vai me transformando. Lembra que eu falei que o conhecimento é em camadas? Eu vou me aprofundando nessas camadas. Com certeza, a minha mente vai se renovando, eu vou entendendo melhor e vou tendo outros posicionamentos. Aquilo que eu acreditava talvez em 10 anos atrás, hoje a Bíblia transformou a minha mente, eu deixei ela transformar a minha mente e hoje pode ser que eu acredite de uma forma diferente. Principalmente as más práticas, as heresias, os conceitos errados que às vezes nós herdamos da igreja do passado, né, da igreja de 20 anos atrás, 30 anos atrás, eu vou entendendo melhor, a minha mente vai transformando. Quando a gente não conhece essa transformação, eu faço afirmações baseado na minha opinião. Eu acho que. Mas quando eu conheço a Bíblia, eu faço uma afirmação diferente. A Bíblia diz que. Então a minha opinião, ela está abaixo do que a Bíblia diz. Então ter um conhecimento bíblico é importante. Se alguém buscar um aconselhamento, eu posso dizer o que eu acho, mas eu também posso mostrar o que a Bíblia diz. E normalmente, o que a Bíblia diz é mais duro do que eu acho. Porque quando eu acho, eu quero agradar. Mas quando a Bíblia fala, ela tem a palavra de Deus unânime e imutável. Então ela normalmente é mais dura do que aquilo que eu acho. Por isso, algumas verdades da Bíblia, ao longo do tempo, são camufladas. Existem práticas que o pessoal faz muito dentro das nossas igrejas que não estão na Bíblia. Mas, quando você vai para a Bíblia, você acaba descobrindo.
Eu até, por vezes, eu vejo Paulo... Como é que saiu aqui? Eu vejo Paulo, por muitas vezes, entrando na sinagoga, querendo converter os judeus, e os judeus já se achavam convertidos, já se achavam que sabiam tudo. Mas Paulo ia pregar para ele. Então nós chegamos naquele tempo que precisamos evangelizar os próprios evangélicos, devido ao tamanho do desvio doutrinário que existe hoje. Só que, porém, se eu confrontar alguém dizendo, olha, você está errado, isso aí não está na Bíblia, a pessoa fica com raiva de mim. Mas quando eu levo ela para a Bíblia, a própria Bíblia transforma a mente dela. Por isso, quem não estuda a Bíblia não tem a mente mudada. Então, cada vez que eu estudo, a minha mente é renovada. Sexto pilar e último da nossa casinha aí, por que estudar a Bíblia? O avivamento que precisamos só pode vir por meio do estudo. Nós precisamos de uma nova reforma, nós precisamos de um novo avivamento, nós precisamos voltar a viver o tempo áureo da igreja, que Jesus curava, batizava com o Espírito Santo, havia muitas conversões. Mas nós sabemos que vivemos um tempo de esfriamento espiritual muito grande. O verdadeiro avivamento, ele só virá quando os cultos de ensino estiverem cheios, as escolas bíblicas estiverem cheias, os seminários teológicos estiverem cheios, a maior parte das pessoas das nossas igrejas, essas tiverem prazer em estudar a Bíblia. Por que tarda o avivamento? Porque as pessoas já não têm muito contato com a Bíblia. Você vê pessoas indo à igreja simplesmente para receber a bênção, mas não para conhecer a vontade de Deus. Então, quando eu conheço a vontade de Deus, eu mudo. E mudar é o verdadeiro avivamento. Tá? E esse é um dos principais motivos que me faz trabalhar aqui com a teologia. Não é fácil, não é difícil. Tá? É em cima e sempre tentando captar mais pessoas, anima um, anima outro e tal. Mas o resultado é muito bom. Quando a pessoa entende a palavra de Deus de uma forma genuína, ela é avivada. E sempre o avivamento começa em uma pessoa que se espalha para muitas outras. Por meio do estudo, a gente pode de fato sermos avivados. Sendo assim, está aí agora os 6 pilares. Por que eu estudo teologia? Primeiro, porque tudo referente a Deus tem a ver com teologia. 2, porque o mundo quer respostas e buscará em nós. 3, para a defesa da fé contra o ateísmo e desvios doutrinários. 4, para conhecer o contexto histórico. 5, porque o estudo transforma e renova a mente. E 6, porque o avivamento que precisamos só pode vir por meio do estudo. Tem muita coisa que é apenas emoção e momento, irmão. Só a Bíblia traz o verdadeiro avivamento. Tá? E às vezes aquelas pessoas que se dizem avivadas pelo poder de Deus, algumas delas não têm contato nenhum com a palavra. Todo avivamento que não parte da palavra de Deus não é um avivamento genuíno. Então a gente tenta valorizar isso dentro das nossas igrejas, ok? E aí ficou dessa forma. Se você anotou aí, ficou a nossa casinha com 6 pilares do estudo da teologia, ok? Quem conseguiu? Deu tempo aí de copiar? Conseguiram? Copiou aí? Alguém tem coragem de mostrar para nós aí? Olha só que povo dedicado, meu Deus do céu. Parabéns, glória a Deus. Tá? Isso aí você não vai achar em nenhum lugar, tá? Que nem eu brinco com os alunos da escola. Só isso saiu do meu intestino grosso, esses argumentos aí, tá? Então, uma defesa da minha tese também, porque estudar teologia, mas é claro, você pode pôr um 7º pilar, um 8º, um 9º, mas vocês são agentes multiplicadores de pessoas interessadas em aprender a Bíblia, ok? Alguma dúvida, gente? Algum comentário? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Depois eu mando para vocês também os meus slides com esses pilares, se vocês quiserem guardar aí, mas está no papel, já fez e já memorizou também, certo? Pastor, pois não. Tem uma pergunta. Por favor. Você já ouviu falar, quem já estudou teologia,
ele virar ateu, ele parar de crer, achar, como que eu posso te falar? Achar erros na Bíblia? Na verdade, Monhalfre, existe a má teologia, como eu comentei. Tá? Então, existe uma teologia, a gente vai estudar muito a fundo isso, é um tema muito importante. Quando a gente estudar bibliologia, a gente vai falar muito disso. Mas existe uma teologia que foi uma teologia contaminada a partir de alguns movimentos filosóficos. E essa filosofia era assim, nós vivemos um tempo, né, saindo ali da Idade das Trevas para a Idade Contemporânea, onde as pessoas achavam que no futuro todo mundo ia ser muito sábio. E que por ser sábio, as pessoas deixariam de acreditar na religião, acreditar em Deus e passariam a acreditar apenas naquilo que é provado, que é a ciência. Esse movimento foi chamado teologia liberal, que ela vem contrário à teologia bíblica. Então as pessoas lá fora, quando ouvem o termo teologia, acham que é tudo a mesma coisa, mas não é. Então nós temos uma teologia mais ortodoxa. Nós fazemos parte da ortodoxia. A teologia da ortodoxia ela é mais conservadora. Ela mantém os costumes lá dos pais da igreja. Ela analisa a história da igreja. E é uma teologia que sofre muito com as inovações que vem hoje. Porque a teologia liberal ela é muito mais fácil de ser aceitada. Então, quando você vê o pessoal falando aí, há poucos meses, aquele pastor dizendo que tem que atualizar a Bíblia, ele é adepto da teologia liberal, que é uma teologia que já caminha para a questão do ateísmo. A teologia liberal vai dizer assim, que eu acredito na Bíblia tirando os contos que tem nela, os mitos que tem nela. A Igreja Católica Romana também acena nesse sentido. E você sabe que isso acontece quando eles falam, por exemplo, que Jó não existiu, que Jó é apenas uma história, que Adão e Eva não existiu, é apenas uma história. Quando você ouve essa conversa, teologia liberal. Quando você ouve lá de Lilith, que foi uma mulher que existiu antes de Eva, teologia liberal também. E qual que é o problema, irmão Ralph? Quem não estuda a teologia verdadeira, que é a bíblica que nós estamos estudando, ou pega a versão da teologia, achando que toda teologia é igual àquela, tá? Ou é enganado por essas teologias, já que aquela teologia é bem mais atrativa. É uma teologia inclusiva, né? Aceita o homossexual, aceita o uso de bebida alcoólica, é uma teologia atrativa, né? E muitas igrejas acenam nesse sentido, tá? Agora, eu não tenho dúvida, a pessoa que estuda a teologia bíblica e se dedica à palavra de Deus, duas coisas vão acontecer com ele. Primeiro, ele vai ser vivificado pelo poder da palavra. E segundo, ele vai se tornar muito humilde. Porque estudar a teologia te aproxima de Deus. E quando você está perto de Deus, você descobre que ele é maior do que você imaginava. Quando você vê Deus de longe, parece que ele não é tão grande. Mas quando você se aproxima dele, você se humilha diante dele. Então estudar teologia é humilhar-se todas as vezes diante da palavra e diante do Deus da palavra. E o diabo criou, né, essa conversa dentro do nosso meio pentecostal, né? Inclusive eu postei no nosso grupo de teologia o certificado de teologia do Gunnar Wingre, né, que é um dos fundadores das Assembleias de Deus. Ele estudou teologia antes de fundar a Assembleia de Deus, tá? Então isso é um conto, é uma mentira. Infelizmente o pessoal se amarra nisso, usa isso como uma desculpa, né? Mas não conhecem a verdadeira teologia. Tá? Eu tenho certeza, não tem dúvida alguma, que todos os irmãos que começaram a estudar conosco, desde janeiro até agora, né, estamos aí quase para o terceiro mês, tenho certeza que você está mais crente do que antes. Tá bom? Alguma pergunta mais? Irmão Ralph ou qualquer outra pessoa? Eu entendi, pastor. Eu fiz essa pergunta para o senhor porque eu tinha um ex-cunhado aqui. Ele fez teologia na Igreja Nazareno e ele virou ateu, entendeu? Ele virou ateu, ele tem partes que tem mentiras, enganos, isso e várias outras coisas, né? Sim. E uma dúvida que veio, eu pergunto,
Tá certo. Tem pessoas que também, irmão Ralph, que eles desviam e tem que achar um culpado, né? Então, às vezes, o fracasso na fé dessa pessoa, ou se ele aceitar a Bíblia, ele vai saber que ele está condenado. Então, as pessoas vão arrumar desculpas, né? Dificilmente a pessoa sai da igreja e vai dizer, eu que fracassei. Né? Dificilmente as pessoas vão dizer isso. Então, ou a culpa é do pastor, ou a culpa é da teologia, né? Eu, particularmente, não conheço a teologia lá da Igreja do Nazareno, mas eu acredito que deve ser uma teologia bíblica como a nossa também, tá? Mas quanto mais eu conheço a Deus, mais eu me dobro nele, eu não tenho dúvida alguma, tá bom? Irmãos, seguindo aqui então, eu troquei o slide e voltei o slide para o final da nossa aula passada, onde atendemos aí ao comentário da irmã Lisandra, que falou, olha, seria bom continuar no slide da aula 1. Então vou concluir aqui a aula 1, a aula 2 não é muito extensa, então dava tempo para a gente fazer essa atividade e retomar o slide da aula 1. Já está no grupo aula 1 e também o slide da aula 2 já estão nos grupos, ok? Estão vendo aí os meus slides? Plano estratégico da igreja, vocês conseguem ver? Quem confirma aí para mim? Sim, pastor. Sim. Ótimo, obrigado. Falando agora de administração, tá? A aula 1 do nosso livro fala muito de administração. Falando de administração, a igreja deve ter um PE. O que é o PE? É um plano estratégico. Às vezes, esse plano pode ser ao longo de 1 ano, ao longo de 2 anos. É uma programação estratégica para que a igreja se programe para os objetivos que ela quer alcançar. Então, o que eu quero? Eu quero aumentar o número de membros, o número da mocidade, eu quero construir, eu quero comprar um ônibus para a igreja, o que eu quero fazer? Então, o ideal é que, assim como uma empresa, haja um planejamento para que todas as forças sejam, de fato, voltadas para esse plano estratégico, de forma que não entre outros projetos no meio do caminho. Tá? Porque toda hora alguém vai tendo uma ideia boa, e a igreja faz uma coisa e larga, começa outra coisa e larga, começa outra coisa e larga. Então eu tenho que ter um planejamento estratégico. Isso serve tanto para a igreja como para a nossa vida. Né? Eu tive um pastor que ele assumiu a igreja e quando a igreja estava começando a ficar bem, ele resolveu estudar. Né? E aí se ausentou da igreja durante a semana à noite. E a igreja, claro, sentiu a ausência do pastor. Se ele tinha um desejo de estudar, não tinha que assumir a responsabilidade de pastorear aquela igreja. Então nós, no plano estratégico, vamos programar as nossas prioridades, espiritual, financeira, familiar. Nós temos que ter projetos. Da mesma forma a igreja. Como o PE funciona? É identificar aonde nós estamos. Isso funciona até financeiramente, né? Quanto que está entrando na igreja por mês? Entra R$2.000. Será que entrando R$2.000 por mês a gente consegue comprar um terreno para construir? Não, porque tudo que entra sai. Então a gente tem que guardar mais R$2.000 por mês para daqui tanto tempo a gente dar a entrada de um terreno. Como eu vou conseguir arrecadar mais R$2.000? Qual é o plano estratégico? Tá? Fazer cantina, vender pizza, promover, lavar os carros de sábado, não é? Como eu vou fazer isso? É trazer lá um seminário que fala de oferta, conscientizar as pessoas? Eu vou ter um plano, eu estou no ponto A, eu quero chegar no ponto B, mas eu preciso de uma estratégia. Tá? O nosso livro, ele vai falar um pouquinho a respeito do plano estratégico, lá na página 18, 19 e 20. Né? Olha que interessante, lá na 18, as estratégias sejam consistentes com a realidade da igreja. Isso quer dizer o seguinte, se eu tenho lá 20, 30 membros, não adianta eu querer comprar um terreno no centro de Campinas. Né? Eu tenho que ter um plano estratégico realista. Claro que Deus pode fazer um milagre e tal, mas eu tenho que partir dessa realidade. As consequências operacionais e financeiras desses planos
Porque tudo que eu for fazer depende de dinheiro. Quero fazer uma cruzada evangelística, quero fazer um mutirão de evangelização no meu bairro, uma viagem missionária, tudo vai dinheiro. Então, eu tenho que saber o quanto que eu tenho em caixa para investir nessa ação. Lá no 4, finalmente, que os resultados possam ser monitorados pela liderança, avaliados continuamente. Quer dizer, eu não posso começar o plano estratégico e abandonar no meio do caminho. Tá? Então, às vezes a gente começa na igreja, eu quero mais 50 pessoas aceitando Jesus esse ano. Janeiro, fevereiro, a gente trabalha com o tema. Em março, todo mundo já esqueceu. Então, eu tenho que lançar um projeto e acompanhar esse projeto para que ele vá até o fim. Concluindo, dar um relatório à igreja de como ficou esse projeto. Ok? Por isso, falando também um pouco aqui da administração da igreja em um paralelo com uma administração de uma empresa. Então, uma empresa tem departamento pessoal, tem departamento financeiro, tem compras, tem vendas, tem vários departamentos. Por que a empresa se divide em departamentos? Por uma questão de organização. A igreja, da mesma forma, deve procurar organizar-se por departamentos. Não só o departamento de irmãs, de jovens, de crianças, mas departamentos de administração. Então, a partir ali da página 22 do nosso livro, ele vai dizer como se organiza uma igreja. Então, lá na 22, toda igreja, ela para ser registrada, oficializada, uma pessoa sozinha não inicia uma igreja. Então, quando você vai registrar a igreja, você precisa de uma diretoria da igreja. Então, a diretoria tem um pastor presidente, que é o responsável maior, normalmente o fundador. Também precisa ter um vice-presidente. A minha igreja, por exemplo, ela tem 3 vice-presidentes. Tem um presidente mais 3 presidentes. São eles, né, que respondem principalmente pela igreja, na ausência de um tem outro. Tá? Cada um auxilia mais um departamento diferente. Mas pelo menos um vice-presidente deve ter na organização, né? Falando de igreja, organização, como na aula passada. Uma igreja precisa ter secretários. O secretário faz a parte burocrática. Na aula passada nós falamos da ata, do relatório. Né? Tudo isso é o secretário que faz. Carteirinha dos membros, certificado de batismo, de apresentação de criança. Tem um secretário que ele é responsável por essa parte. Dependendo do tamanho da igreja, um só não dá conta. Precisa de um segundo secretário, terceiro secretário, ou um secretário adjunto, que é a pessoa que auxilia o secretário. É bastante trabalho. Tanto quando a igreja de médio porte para frente, é muito comum delas assalariarem um secretário. E o secretário passa a trabalhar só para a igreja. Né? Então ele vai em cartório, ele tira alvará de funcionamento, vistoria dos bombeiros, ele cuida da parte de segurança da igreja também. Tudo é o secretário. O tesoureiro, quando nós falamos a respeito da escola dominical, tudo que nós falamos lá por tesoureiro se aplica para o tesoureiro da igreja. É comum também a tesouraria ter mais do que um tesoureiro, né? Que assina cheque, que passa o cartão, que paga as despesas, né? Bom, quando é possível, o pastor nem mexer com dinheiro. O pastor cuidar da questão espiritual e ter um tesoureiro que paga a conta, que recebe, que vai no banco. É até bom que aconteça isso, por isso uma pessoa de muita confiança. Então, essa é a estrutura mínima de um ministério. Né? Pode se classificar em outras. Mas, além disso, na página 23, nós temos os departamentos. Tá? Então, além do administrativo, que é a diretoria que eu acabei de citar, você pode ter na igreja um departamento de assistência social, que é aquele pessoal que faz a arrecadação de cestas básicas, remédio, que visita os membros quando estão com dificuldades financeiras, alguém que vai lá, vê a situação de verdade. E é muito necessário assistência social na igreja. É um departamento que a gente trabalha muito mal, né? Nós pentecostais trabalhamos muito mal com assistência social, mas nós precisamos melhorar nesse aspecto, né? Levar
associar com missão, né? Levar comida para morador de rua, doar agasalho. Irmãos, é muita coisa que a assistência social pode fazer e a maior parte das nossas igrejas nem mesmo tem. Tá? Lembra que nós falamos na outra aula das instruções de Jetro a Moisés? Então, criar um departamento de assistência social tira o peso da liderança, né? A liderança passa a não se preocupar com isso. Um departamento de música, né? Não sei se eu já comentei, mas na verdade não é ministério de música, tá? Não é ministério de dança, não é ministério de louvor, porque biblicamente ministérios são 5, né? Lá em Efésios, né? Que são os apóstolos, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. São 5 ministérios biblicamente. Então é o departamento de música, né? Ou é o grupo de louvor. Biblicamente não seria ministério. Como também você tem o departamento de evangelização, aquele pessoal que gosta de entregar folheto, de fazer campanhas dentro de ginásio de esportes, pessoal que tem aquele desejo por almas, tem um departamento missionário ou de evangelização que pode ser organizado da mesma forma. Também lá na página 24, a igreja deve ter um departamento de educação, aquele que trabalha com a escola dominical, que organiza anualmente, né, uma semana de estudo bíblico, que trabalha com a EBF, né, Escola Bíblica de Férias, pessoal voltado para a questão da educação, precisa de um departamento desse, que trabalha com a escola de teologia dentro do ministério e tal. Hoje também a igreja precisa de um departamento de comunicação. A igreja hoje que não aparece, irmão, ela tem dificuldade de atrair novas pessoas. Porque se eu quiser ir na igreja de qualquer um dos irmãos, ou conhecer a respeito da igreja, eu vou na internet, eu vou no Facebook. Então hoje, cada vez mais, as igrejas estão sendo divulgadas na internet. Então, que culto vai ter, que pregador que vai vir, que dia que é a ceia. Então, precisa ter um departamento de comunicação, tanto para o grupo da igreja, como uma comunicação externa na internet de pessoas, para informar as pessoas de forma geral. É esse departamento que faz culto online, né? Que filma o culto. Um exemplo muito comum, batismo. Quando chega o batismo, aquele monte de gente em volta do tanque, porque todo mundo quer filmar, todo mundo quer tirar foto. Se tiver uma pessoa só que vai tirar foto e possa compartilhar essa foto com todo mundo da igreja, não vai precisar fazer aquele alvoroço em volta do tanque. Congresso. Às vezes você vai em um congresso, cada membro está com o celular na mão filmando. Não tem culto, é todo mundo filmando. Quanto não, às vezes, alguém está lá chorando, sentindo o poder de Deus, chega alguém e coloca o celular bem no meio da cara da pessoa ali. Apaga o fogo na hora, a pessoa fica com vergonha. Imagina sendo transmitido ao vivo e tal. Então, você deve ter alguém que tira foto do culto, que divulga o culto, mas essa pessoa deve ser muito preparada, muito discreta e dar prioridade a ela. Já fui em igreja que tinha uma placa lá. Aqui não se pode filmar e nem fotografar. Já temos uma pessoa que faz isso. Então, se a pessoa tira foto no final do culto, é a responsabilidade dela. E depois ela compartilham essas fotos aí, para não ficar aquela tiração de foto, aquele monte de celular na mão de todo mundo. Então veja que é uma demanda que acaba surgindo agora em tempos muito mais modernos. Tá? Então é isso mais ou menos uma organização da igreja. Correto, pessoal? Alguma dúvida? Formas de governo na igreja. Normalmente as nossas igrejas, ela tem um desses 3 tipos de administração. Ela é episcopal, quando quem governa a igreja é o pastor. Você tem um pastor cabeça e ele é a autoridade máxima dentro da igreja. É ele que, quando as coisas apertam, decide, responde, toma as decisões mais estratégicas da igreja. Esse modelo é episcopal. A maior parte das nossas igrejas estão dentro desse modelo episcopal. É claro que ele não dispensa, né, uma diretoria, mas a autoridade do pastor aí episcopal é que nem o presidente da república. Ele pode bloquear projetos da diretoria e a diretoria pode bloquear projetos dele.
Então ele só consegue fazer coisa quando a diretoria está de acordo com ele. Mas o voto do pastor tem o peso da diretoria toda. Tá? Então é um modelo episcopal. Você tem o modelo presbiteriano, que é muito bacana, porque o pastor, no modelo presbiteriano, só se ocupa por questões espirituais. Ele não se preocupa com a administração. Quem administra é o conselho de presbíteros. Então tudo que vai acontecer na igreja, chama o conselho. É o conselho que disciplina as pessoas, é o conselho que faz reformas na igreja, é o conselho que paga o salário do pastor. Então o pastor está lá apenas para pastorear, cuidar da questão espiritual da igreja. Isso é muito bom, porque alivia muito o pastor. Porém, precisa ter um conselho de presbíteros atuantes, temente a Deus, mas normalmente funciona muito bem. E nós temos também o modelo congregacional, que é um modelo mais voltado para o povo. Tá? É onde quem toma as decisões é o povo. Né? Chega caso até do povo juntar e tirar o pastor e colocar outro. Tá? Então é o povo que administra a própria igreja sem um administrador maior. Tá? A gente vai falar melhor ainda desses modelos logo à frente. Tá? E terminando aqui a aula falando de finanças e prestação de contas. Na parte administrativa da igreja, deve sempre haver transparência com o dinheiro. Por isso tem igrejas que vão colocar um relatório na lousa, tem igrejas que vão falar no culto de ceia a cada 2 meses, no reunião de obreiro. Toda a prestação de conta ela é muito bem-vinda. Tá? Eu já vi igrejas que imprimem o balancete da igreja e entrega para todo mundo. Outras colocam na internet, para as pessoas saberem quanto entrou, quando saiu, aonde o dinheiro foi gasto. De maneira geral, as pessoas querem saber para onde está indo os dinheiros arrecadados. Tá? Então isso é muito bom. Quando a pessoa sabe para onde o dinheiro está indo, há uma tendência maior dessa pessoa colaborar com a igreja e ajudar. Então, quanto mais transparência, melhor será. Tá bom? E assim a gente vai finalizando o restinho que faltou lá na lição número 1. Ok até aí, gente? Alguém quer fazer algum comentário? Ou tá fácil? Tudo fácil, pessoal? Tudo ok? Vocês me ouvem? Ok, pastor. Ok, beleza. Estou voltando aqui. Ok, pastor. Obrigado, Marcelo. Vem falando aí, pessoal. Deixa eu falando sozinho aqui, não. Agora, partindo dos slides número 2, tá? Que é a aula de hoje, que agora ele fala menos de administração e mais de liderança. Bom, vou ser rápido aqui, não vou cansar os irmãos, fiquem tranquilo. Então, tá aparecendo o slide aí, bem-vindos. Liderança é um processo de conduzir pessoas a um objetivo comum. Aparece para vocês? Sim, pastor. Sim. Ok, obrigado pela confirmação. Então, eu já comentei, né? Liderar é conduzir pessoas para um objetivo. Esse objetivo tem que ser da pessoa também, não apenas do líder. Então, lição número 2, você tem alguns tópicos aí da lição número 2, e aqui é aquela interação do trocar ideias que eu quero compartilhar com os irmãos aqui. Tá? Falando de liderança, nós temos aqui a pergunta: seria quais as características de um bom líder? Veja que na aula passada nós fizemos um bonequinho e colocamos a característica de uma pessoa bem organizada. E agora a gente não vai escrever, mas eu queria que os irmãos aí citassem o que um bom líder ou um excelente líder tem de características boas. Quem pode falar a primeira característica aí? Dedicado. Dedicado, perfeito, porque as pessoas têm que ver essa dedicação no líder, porque senão elas não vão aceitar ser lideradas por ela. O que mais? Pontual, pastor. Isso é bom demais, né? Porque quem cobra Caraca. pontualidade precisa ser pontual. É claro que eventualmente todo mundo se atrasa, né? Mas não pode ser algo recorrente. Perfeito. O que mais? Ética. Pode repetir, por favor, Marlene?
Prudente. Prudente, ô irmão, isso é maravilhoso, né? O líder precisa ser prudente, eu vou te falar, com duas coisas. O meu pastor ele fala assim, que todo obreiro tem que tomar cuidado com duas barras. A barra de ouro e a barra de saia. E a prudência muitas vezes está relacionado no trato com o dinheiro e no trato com o sexo oposto. Tá? Então o líder tem que tomar muito cuidado, é uma situação muito crítica, a gente vai comentar muito a respeito disso, principalmente lá na ética, que é a aula 5 aqui do nosso livro, tá bom? Bem lembrado, irmã Aline. Quem mais lembra outra característica? Caráter. Pontualidade. Caráter, né? Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo, né? Porque na frente dos outros todo mundo é bonzinho, né? Mas é importante o caráter. E o mau caráter, ao longo do tempo, ele se revela, tá? Eu vejo que a internet é um agente revelador de mau caráter, né? Então tem muita pessoa que é tentado por algumas práticas na internet e ele revela o seu mau caráter pela internet, né? Às vezes xingando, às vezes falando algumas coisas inconvenientes. Então a internet dá uma falsa sensação de proteção, mas eu já vi relatos do tipo assim, que a pessoa foi pregar e quando viu que ele que ia pregar, as pessoas quiseram ir embora, porque era um irmão que mandavam aí mensagens indecorosas para várias irmãs lá da igreja. Então, quando ele subiu, foi aquele buchicho. Não acredito que esse irmão vai pregar. E aí veio à tona as muitas histórias. Tá? Então, caráter. Alguém mais falou outra coisa junto? O que que era? Eu acho que tem que ter ética também, né, pastor? Perfeito. Ética, né? A gente vai abordar bem esse assunto. Mas ética é nem tudo eu falo, né? Nem tudo eu faço, nem todo lugar eu vou. Né? Então tudo isso tem a ver com a ética, a gente vai falar muito a respeito disso ainda. Alguém lembra de mais uma característica? Vamos para a próxima. O que se espera de um líder? Vamos dar um exemplo aqui. Você levou, não sei se tem algum líder de jovem aí, mas você levou o teu filho e entregou lá na mão de um líder de jovem. Esse líder de jovem vai ser o líder do seu filho. O que você espera desse líder de jovem? Tá? Porque aqui a gente fala que não é só questão pastoral, né? Tem vários tipos de liderança dentro da igreja. O que se espera de um líder? Quais são os pontos positivos que você vai esperar dele? Quem pode destacar alguma coisa? Em primeiro lugar, que ele tenha responsabilidade, né? Ora, muito bem, Melisandra, responsabilidade. Porque afinal de contas, nesse exemplo, os filhos é aquilo que os pais têm de mais precioso. Então ele precisa cuidar como o próprio pai e a própria mãe cuidam desse líder. Mas eu destaco uma outra coisa. O líder tem que ser exemplo. Se ele não for exemplar, tá, ele não vai conseguir ser um bom líder. Porque as pessoas têm a tendência de repetir aquilo que o líder faz. Se o líder faz alguma coisa mal, a tendência é que os outros sigam. E eu acrescento algo, irmão. É muito comum a gente falar assim, eu também já falei, tá? Irmãos, não olha para mim não, porque eu sou barro, eu sou frágil e tal. De certa forma sou. Mas quando você vê Paulo, que é um exemplo máximo ali de liderança do Novo Testamento, ele diz assim, seja meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então o líder, irmão, não pode mandar olhar para outro não. O líder tem que chamar a responsabilidade e diz, olha para mim, faça como eu faço. Imagine quando você chega numa empresa nova e a pessoa está te ensinando a trabalhar na máquina. O cara não vai falar para você, ó, vou fazer desse jeito, mas não faz como eu faço não. É claro que quem está te ensinando, você vai fazer igual a quem está te ensinando. Então o líder vai ser copiado. E o líder deve copiar a Cristo, porque os seus liderados copiarão a ele. Então o líder puxa a responsabilidade. Tem certeza, ó, olhe para mim, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou no caminho certo, pode vir comigo que vai funcionar. Tá? Então você vê, irmãos, que a responsabilidade de um líder é muito grande.
todo cargo é acompanhado da carga. E às vezes as pessoas querem apenas o título, mas não querem a carga que o título traz. Quem quer ser diácono? Quem quer ser evangelista? Quem quer ser cooperador? Todo mundo quer ser. Mas quem quer ir lá na reunião de obreiros? Ninguém. Quem quer ir lá levar a ceia para quem faltou? Ninguém. Quem quer ir lá visitar o enfermo? Ninguém. Então eu vejo que a igreja hoje consagra muita gente, porque essas pessoas estão com foco no cargo, mas sem o objetivo de carregar a carga. Tá? Teve uma igreja aqui da região, grande, eles ficaram mais de 5 anos sem separar ninguém a nenhum cargo. Exatamente para dar uma filtrada, né? Porque às vezes as pessoas até mudam de igreja apenas atrás de um cargo, tá? Mas eu tenho que ir para fazer o serviço da carga. Então, qual é a responsabilidade de um líder? O que o líder pode fazer de mal e o que o líder pode fazer de ruim no ponto máximo para nós? Quem pode dar aí algum destaque? Um mau líder pode fazer o que conosco? Conduzir as suas ovelhas ao abismo, ao desconhecimento da verdadeira palavra de Deus. Glória, perfeito. Porque um mau líder vão conduzir as pessoas ao inferno, irmão. É do mau líder que saem, por exemplo, os desigrejados, os decepcionados com a igreja. Então, um mau líder pode condenar alguém ao inferno, enquanto um bom líder pode ajudar uma pessoa a chegar no céu. Tá? Então, a liderança, ela é um assunto. Por isso, irmão, a preparação, isso que a gente está fazendo aqui, é indispensável para o líder. Né? Eu estive em uma igreja que eles fizeram mais de uma semana de estudo bíblico, todo dia. Segunda, terça, quarta, todo dia. Domingo, 2 vezes. E foi uma semana de preparação de lideranças. No domingo à noite, iria consagrar os pastores, os evangelistas e tal. O pastor fez a chamada a semana toda. Quem não foi aprender, chegou no domingo, não foi separado para a função. Com um monte de gente bicudo. Né? Eu sei porque eu fui uma das pessoas que eu preguei nesses estudos lá, na sexta noite eu acho que eu fui, e o pastor falou para mim, muita gente faltou hoje, os que faltaram hoje não serão separados no domingo. Então o líder, irmão, já é uma tarefa difícil. Se ele não se preparar, a tendência de não ter sucesso é muito grande. Tá? Por isso estamos aqui para tentar melhorar. Tá? E alguém já foi decepcionado por algum líder? Tem aí um testemunho aí? Algum líder fez alguma coisa aí que te decepcionou demais? Tem alguém nessa questão aí? Poderia compartilhar conosco? Irmãos, não sei se é eu, mas eu já tive muito problema, irmão. Muito mesmo. Já fui perseguido muitas vezes. Já tive situações do tipo assim. A pessoa não deixar eu pregar, sabe? Ou não deixar eu sair para pregar, sabe? Me perseguindo, ou o dia que eu não estava na igreja falar mal nas minhas costas para a própria igreja, né? Então eu já sofri muito tipo dessas coisas, né? E foi uma grande decepção. É claro que com a maturidade e o passar do tempo, essas coisas doem menos, mas normalmente quando você começa a despontar em alguma atividade na igreja, seja ensino, seja louvor, seja pregação, seja educação, seja o que for, você começa a incomodar alguém. E às vezes surge alguém querendo te podar, puxar o seu tapete, né? Eu tive uma experiência também de uma igreja, também grande aqui, uma das maiores aqui da cidade, e o pessoal lá me chamou algumas vezes para pregar lá. Só que sempre eles acabavam desmarcando. Porém, eu fui pregar em uns 2 ou 3 retiros dele. E o pastor estava lá. E toda vez que esse pastor via, ele dizia, irmão, você vai lá pregar e tal. Inclusive, na época que tinha os DVDs, né? Eu vendia os DVDs das minhas pregações. O pastor, inclusive, tinha lá os meus DVDs e tal. Só que toda vez que alguém chamava eu para pregar, ele dava um jeito de me tesourar. Um dia eu fui lá na igreja, falei, vou lá congregar, né? Vou lá ver como que é o culto. Chegou lá, tinha uma jovem pregando, assim, uma cristã autêntica, mas muito simples, né? Com
Dá para ver que ela estava começando, com alguma dificuldade para pregar, mas pregou e foi uma benção. E aí eu falei, poxa, mas uma igreja desse tamanho, ele coloca uma jovem iniciante para pregar em um culto de sábado cheio de gente, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça, mas nunca mais esse pastor me chamou. Até que eu encontrei alguém e alguém disse assim, irmão, o pastor lá nunca vai chamar você para pregar. Eu falei, mas por quê? Porque ele só coloca para pregar quem prega menos que ele. Porque se colocar alguém que sabe mais que ele fica com ciúmes do púlpito. Então você pode ver, lá só prega quem não sabe, né? E foi isso que eu tinha testificado algum tempo atrás. Então são líderes que ao invés de entusiasmar as pessoas, motivar as pessoas a ir além, não, elas querem podar, né? E uma vez eu fiz um amigo com uma palavra mais ou menos assim que eu falei para ele. Ele veio me buscar para pregar, me levou na igreja dele, depois ele estava trazendo eu embora, e ele falou assim para mim, ô irmão Érico, um dia eu quero pregar igual você. Eu falei, não irmão, não pede isso não. Para você ser um bom pregador, você tem que pregar pelo menos o dobro do que eu, né? E ele ficou assustado com aquilo que eu falei, porque talvez ele teria esperado algo do tipo assim, então vai ler bastante Bíblia, irmão, então vai jejuar, vai fazer as coisas, você vai ficar bom igual eu, né? Mas eu disse que ele poderia ir além, né, do que eu. E com isso eu fiz um grande amigo, e ele é meu amigo até os dias de hoje, tá? Agora, por causa da pandemia, eu tenho evitado pregar um pouco, tenho ficado mais local, mas eu via muito, né, quando as pessoas pregam, por exemplo, domingo à noite, os pregadores entram lá na internet e colocam, hoje eu virei a igreja do avesso, hoje o céu estava baixinho, e eu preguei, e eu destruí, não sei o que e tal, né? E para dar um contraponto a esses irmãos, toda vez que eu ia pregar em algum lugar, eu postava foto e escrevia, cooperando com o meu pouco. Tá? Porque a Bíblia, irmãos, vai dizer que mesmo se eu fizer aquilo que me foi mandado, eu sou servo inútil, porque eu fiz só o que me foi mandado. Imagina que, em geral, a gente não consegue fazer tudo o que nos foi mandado. Então, nós somos piores do que inútil, irmão. Então, em hipótese alguma, o líder deve ser ovacionado, jogar confete nele mesmo. O bom líder, sempre ele vai prezar pela humildade e a sinceridade. Ele não pode se achar superior do que as outras pessoas, tá bom? Então, falando hoje, nessa aula 2, muito da liderança. Então, o líder tem a arte de influenciar as pessoas. E liderar é mostrar o caminho, conduzir, né? Jesus está nos conduzindo ao céu. O maior exemplo é Jesus. O Espírito Santo está conosco. O objetivo dele também é o nosso, que consigamos alcançar o céu. Tá? Falando aí também dessa liderança, o nosso livro vai destacar 2 tipos de liderança. Uma chamada conceitual e outra chamada relacional. O que é um líder conceitual? É um líder que sabe aonde ele quer chegar. Tá? Ele sabe, ele tem objetivos. Ele quer conduzir, né, a sua organização àquele objetivo maior. Só que ele não consegue ser um bom líder conceitual se ele não for um bom líder relacional. Então, todo objetivo ele é alcançado por meio de relações. Então, todo bom líder deve ter uma habilidade nata de se relacionar bem com as pessoas. Entrar e sair de qualquer lugar, falar com qualquer pessoa. O bom líder, ele tem contato com os vizinhos da igreja, com o vizinho da frente, do lado, com os comércios. Ele é bem conhecido no bairro, na cidade. O bom líder precisa ter um bom nome. E isso é resultado desse conceito relacional. Então ele só chega no objetivo dele se ele tiver boas relações com as pessoas da igreja. Tá? Saber ser amigo na hora de ser amigo, repreender na hora de repreender, amar na hora que precisa amar. Tá? É um desafio. Realmente não é fácil fazer isso. Vamos para uma atividade prática, para eu não ficar aqui só falando, os irmãos aí cansados e até sonolentos. Tem uma atividade aí, pega o seu caderno,
pegue a sua Bíblia. Eu vou pedir que você abra lá em primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2, do verso 5 ao verso 8. E nós vamos elencar as características positivas da liderança de Paulo nesse texto. Vamos lá? Vou dar aí 3, 4 minutinhos para os irmãos fazerem essa atividade. Leia o texto e tudo que você achar interessante da liderança de Paulo, você marca só as palavras. Ó, ele é isso, ele é isso, ele é isso. Vamos tomar como exemplo aí a liderança de Paulo, então. Ok? Tá aí no slide para os irmãos. Vou aguardar os irmãos fazerem, tá? Vamos lá, irmão Denor, vamos lá, irmão Moacir, todo mundo. Irmão Marcos, irmão Maria. Vamos que vamos aí. Irmão Nildo. 2, 5. Irmã Délvia, vamos lá. Pega a Bíblia, vamos para essa atividade aí, gente. Irmão Marcão, bora lá. Enquanto isso eu tomo uma água aqui. Quais as características positivas de Paulo nesse texto aí? Se ao invés de escrever, se quiser marcar de lápis na tua Bíblia, fique à vontade. Faça como os irmãos acharem melhor. Nós vamos para a Bíblia. O texto não é muito longo, vou dar mais 1 minuto. A irmã Maria, o irmão Francisco entraram. O irmão Francisco está ali? Oh, glória! Que bom, irmão Francisco. Poxa vida, hein? Tava muito triste aí com as aulas online porque eu não estava vendo o senhor mesmo, viu? Irmã Maria está aí com o senhor também? Legal, tá aí? Ô, irmã Maria, Pai do Senhor. Show. Que bom que vocês estão aí, que vocês conseguiram entrar, tá? Nós estamos fazendo um exercício, tá? Esse exercício que está na tela aí para vocês. No texto de 1 Tessalonicenses, do capítulo 2, do verso 5 ao 8, quais as características da liderança de Paulo? Tá? Pastor, Pois não, a gente fez aqui. estou ouvindo. Pode falar, por favor. A gente achou que não ser bajuladores, né? E nem gananciosos, e nem a glória do homem. Ok, irmã Joana. Alguém destacou mais alguma coisa aí, gente? Pode compartilhar conosco? Ô, pastor, Sim. no 5 aqui, ó. Como bem sabeis, nunca usamos de palavras bajuladoras e nem de intuitos gananciosos de Deus testemunha. Olha que beleza. Então ele não usava de palavras para enganar as pessoas. Ele era sincero, ele está dizendo, né? E também ele não era avarento, né? Então ele está declarando isso. Também, se você ir no verso 6, o que vocês encontraram no verso 6 aí?
Qual a característica do verso 6? Quem pode falar? E não Pode falar? buscando glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Outra característica da liderança boa de Paulo, não buscava a glória de homens. Tá? Outra característica de Paulo, não queria ser pesado aos irmãos, ou seja, ele não explorava os irmãos, embora ele pudesse exigir mais, porque ele era apóstolo. E no verso 8 ali, destaca o amor dele, né? O compromisso do evangelho de verdade, né? Ele só quis comunicar o evangelho, né? Um compromisso com a palavra se destaca. E porque ele declara o amor aos liderados. Lá no final ele diz, porque sois muito querido de nós. Ele amava, o líder tem que amar os liderados. Olha só que bacana. Vamos para uma outra atividade. Pegue a sua Bíblia, o primeiro livro de Reis, capítulo 12, do verso 3 ao 13. Quais as características negativas de Roboão? Vamos ver o bom líder e vamos ver o mau líder, né? Roboão era o mau líder. Vou dar aí o texto um pouquinho maior, vou dar 5 minutos para que os irmãos possam tentar fazer aí, tá? Dois, três, Irmão Francisco, chegou uma daquelas camisetas que o irmão tinha encomendado, tá? Lembra que o irmão tinha pedido? Eu peguei uma P para a gente medir o tamanho, tá? Semana que vem, eu vou combinar com o senhor, eu passo aí e deixo para o senhor aí, tá? Mas está aqui nas minhas mãos, como a gente não está com a aula presencial, mas já está alguns dias aqui comigo a camiseta. A gente vai combinar aí, que na semana que vem eu vou levar uns livros ali em Hortolândia, do pessoal que vai começar o bacharel, e aí eu combino e eu deixo a camiseta pro senhor aí, tá bom? Mas está aqui comigo, não esqueci não. Dando certo aí, irmão Roberto? Tá fazendo aí? Pastor Davi? Fez aí já, irmão Valdenor? Características negativas da liderança de Roboão. Monildo. Lenildo tá comigo aí, irmão Lenildo? Manjade, tá fazendo aí, Manjade? Tudo ok? Mandélvia. Esse é difícil. Ah, mas você consegue. Irmã Hélida, irmão Zedequias. Oh, que bênção. Vocês estão aí. Uma bênção. Glória a Deus, viu? Feliz. Zedequias, irmão Francisco, irmã Maria, uma Hélida com a gente. Muito bom. Eu fico preocupado com quem não vem, irmão. Fico desesperado aqui. É bom saber que vocês estão aí, né? Bom, Márcio tá ainda aí conosco. Cadê o irmão Ralfrey? Tá com a gente ainda aí? Irmão Yuri. Tá com a gente, irmão Yuri? Cadê o Yuri? Que como muita gente não aparece todo mundo. Sim, mestre. Ô, irmão Yuri, benção de Deus, querido. Bom que você tá aí.
Bom, Carlos está ainda aí com a gente. Bom, Carlos, tudo na benção aí, meu filho? Amém, pastor. Ô, glória. Beleza. Graças a Deus, irmão. Tá quase todo mundo aqui, viu? Alguns irmãos avisaram, tava com problema na internet, mas glória a Deus. Se vocês observar, tem um chat, né? Eu vi que a Aline tinha escrito lá que a Marinalva e a Júlia estavam participando, né, irmã Aline? Eu vi o chat agora, tá? Se vocês quiserem comentar por escrito o que eu estou falando, tem um lugar aí escrito chat. Né? Você vai ver que a Aline escreveu, eu escrevi lá um ok agora. Então a plataforma tem muitos recursos, tá? Então nós estamos aqui com 25 pessoas online e tem o chat ali, pode escrever lá, pode postar lá. Ah, não quero falar, eu quero escrever a resposta lá. Também pode usar o chat sem problema, tá? Ok, pastor Davi? Feito aí? Ok, pastor, tá feito. Beleza. Quem pode então destacar uma das características da má liderança de Roboão? Eu, pastor. Sim. Ele rejeitou o conselho do mais velhos e aceitou os conselhos do mais novos. O bom líder tem que saber quem ele ouve, tem que saber quem está à volta dele. E o bom líder nunca vai desprezar o conselho dos mais experientes, tá? As pessoas mais experientes viveram mais, passaram por mais situações. Tolo é aquele que não ouve a voz da experiência. Muito bem, irmã Joana. Quem mais destaca mais uma característica? Eu, pastor. Sim. Porém, ele desprezou o conselho que os anciões lhe tinham dado, e tomou conselhos com os jovens que havia crescido com ele e o serviu. Irmão, nem sempre quem está perto de nós é amigo de verdade, né? Então ele ouviu os colegas dele, os parceiros dele. Existe um contexto histórico, né? Lá no começo da aula eu falei, para estudar a Bíblia, eu também estudo o contexto histórico. Ele estava herdando o reinado de Salomão. E para manter a riqueza, né? Toda a comida, a estrutura do palácio, ele não poderia diminuir o imposto do povo. Então, esses amigos dele desfrutavam desses benefícios, né? Vivia no bom e no melhor nas custas do povo. Vamos pôr assim, aos políticos de hoje. Tirando a carga do povo, ele tinha medo de faltar dinheiro para a boa vida dele. Então, quando ele ouve os mais velhos dizem, não faça isso, ouça o povo. Mas quando ele vai dos mais jovens, os mais jovens têm um interesse. Por isso que ele vai ouvir aquilo que interessava a ele. Cuidado, irmão. As pessoas dizem que é Deus que está falando, mas é o nosso próprio coração. Porque a gente tem uma tendência de ouvir só aquilo que a gente quer. O amigo é aquele que fala a verdade pra gente, mesmo que desagrade. Tem as pessoas se dando mal porque ouve aquilo que quer. Eu já vi gente que fica ligando pros profetas, né? E só pega aquilo que quando o profeta falou, põe a casa em ordem, Deus está cobrando, ele ignorou. Mas quando Deus falou, não, que Deus vai te abençoar, ele fica só com a parte boa. Tá bom? Quem destaca mais uma característica? Ô, irmão. Sim. Acho que ele era bem cruel, né? Eu queria que o irmão explicasse aí quando ele, no último lá, que ele fala que castiga com escorpiões. O que significa isso? Na verdade, ali, ele era cruel porque ele não tem piedade. O bom líder, ele tem piedade do povo. Nós temos um outro destaque de bom líder, Moisés. Porque apesar do povo ser ruim, ele amava o povo. E quando o povo, Deus falou assim, eu vou matar o povo e vou ficar só com você, Moisés. Poxa, se fosse um mau líder, ele falou, fechou. Eu jogo o povo fora e eu vou seguir. Mas ele diz, não, senhor, não faça isso não. O que dirão as nações? Tirou eles do Egito para matar eles aqui no deserto? Não faz isso. Então, apesar do povo ser trabalhoso, de dura serviço, Moisés amava o povo. E aí Deus faz outra proposta. Então vamos fazer assim, Moisés. O meu anjo vai com vocês, mas eu não vou não. Aí Moisés mostrou quanto ele amava a Deus. Pô, não, senhor, então se for para o senhor não ir, pode matar. Eu não quero ficar nem sem o povo e nem sem o Senhor.
Um bom líder ama o liderado, ao passo que ama o Senhor também. E quando ele fala ali de escorpiões, irmã Jade, é uma metáfora, né? Fala de castigar o povo, não que ele vai dar literalmente escorpião para o povo. Tá? Então, uma metáfora da rigidez dele, da braveza, né? Que o dedinho dele é mais pesado do que a mão toda do pai dele. Né? Então, tem uma figura de linguagem empregada ali. Ok? Alguém tem mais alguma observação aí da liderança de Roboão? Pastor, Sim. posso falar aqui no 10 aqui? Claro, irmão Davi, pois não. Ele misturou a amizade com o reinado dele também. No 10. Boa. Perfeito, perfeito. Irmãos, ministério é ministério, amizade é amizade, irmão. Tem gente que eu gosto muito, muito mesmo, mas eu não levo para pregar na minha igreja. Porque tem algumas dificuldades, tem problema, tá passando por processos, eu não posso dar cargo por amizade. Ah, vou te colocar aqui porque você é meu amigo, eu vou te colocar aqui. Direção de Deus sempre, tá? Muito bem lembrado, pastor Davi. Quem mais destaca alguma coisa aí? Tem mais? É que tem coisas que você lê o texto, você deduz, né? Não está escrito no texto mesmo. Né? Mas tem coisas que você consegue descobrir a personalidade de Roboão, o quanto ele era um mau líder, né? E a gente sabe que vai acontecer o seguinte: quando Roboão pesa a mão sobre o povo, o reino de Israel divide. E a partir de Roboão, Israel fica dividido em tribo do norte e os tribos do sul. Tá? Então é uma grande... Depois de conquistar a terra, depois de Deus abençoar eles, por consequência do pecado de Salomão, Deus começa a cobrar. E ele cobra permitindo que o reino se divida. Isso acontece muito nos ministérios e nas igrejas. Você vê grandes ministérios ruindo, as pessoas saem e levam metade da igreja. E tem grandes ministérios, irmãos, que não tem igrejas em grandes cidades mais. Tem um grande ministério aí que não tem igreja mais em Ribeirão Preto. Fechou todas as igrejas. Por quê? Mão pesada demais, né? Castigando o povo, cobra demais do povo, força demais o povo. E aí o povo espana, ou divide a obra ou vai para outra igreja. Então tem grandes ministérios sucumbindo porque o líder é ruim, o líder é carrasco, não tem misericórdia do povo. É isso que vai acontecer com Roboão também. Tá? Pra gente partir aqui para o final, irmãos, que eu não quero cansá-los, já estamos aí com 1h30 de aula. Lembrando que está sendo gravado, quem perdeu algum pedaço, depois eu vou postar lá no grupo, poderá assistir o início. Mas o líder, ele não pode desejar ser líder por causa do poder. Ah, eu vou ser líder, eu vou mandar em todo mundo. Já não é um bom líder. O líder tem que ser como Jesus, ter o desejo de servir. Não seja líder para dominar, para querer mandar, muito menos para lucrar. O líder também não pode fazer autopromoção, sempre ficar falando da sua qualidade, quanto ele é homem de Deus, quanto ele é inteligente, quanto ele é bom. O líder não pode fazer isso. Todo elogio tem que partir de fora, não dele mesmo. O próprio Jesus vai dizer assim, que se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não tem validade. Então o líder não pode se elogiar, irmão. Tá? Não pode. Como eu comentei há pouco, falar hoje eu preguei demais, tal. Não faça isso, irmão. A humildade é algo que as pessoas, todo mundo gosta. Principalmente quando encontra no líder. Quando ele erra, ele se retrata, ele pede desculpa, ele volta atrás. Tá? Essa é a figura de um bom líder. Então ele não pode ter vanglória, se achar o poderoso, né? Eu fico muito triste quando eu vejo fachadas de igrejas, onde na fachada da igreja tem a foto do líder. Tá? Porque é uma forma de autopromoção. Né? Pode ser que o próprio líder mandou pôr a foto dele lá. Imagina só, irmão. Então não é bom isso pro líder. Tá? Pegando aí a frase de Cortella, que é um filósofo, eu gosto muito dele, ele diz assim: um poder que se serve em vez de servir é um poder que não serve. Tá? Então eu tenho o poder de liderança para servir as pessoas, não para fazer as pessoas me servirem. Tá bom? A gente vai ter aí alguns textos bíblicos, vamos dar uma lida lá? Quem tem a Bíblia aí pode ler para mim. Marcos capítulo 10. Vamos ver a referência aqui, pelo menos uma delas. Marcos capítulo 10.
de 42 a 45. 10 de 42 a 45. Quem achou, leia para mim, por favor. O 42 diz assim: Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os julgam ser príncipes das gentes delas, se as senhoreiam e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Glória, olha que benção. Obrigado, irmão Moacir. Olha só, pessoal. Jesus está dizendo que no reino dele é diferente. O maior serve ao menor, né? E ele vai dar o exemplo lá de lavar os pés, resultado de uma discussão dos discípulos discutindo quem era maior, tá? Então eu vejo em Paulo. Paulo é o maior dos apóstolos, a gente sabe disso. Mas você vê a humildade na palavra de Paulo, dizendo assim: eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. É verdade, a minha presença é fraca. Pedro, que era apóstolo, ele diz assim: eu sou presbítero junto com vocês. Então os grandes homens de Deus, né, sempre pautaram as suas ações em muita humildade. E o próprio Jesus está comunicando aqui da mesma forma, que não desejamos ser maior que os outros. Eu acho muito bonito quando alguém lá é cooperador e vira diácono, e alguém diz: parabéns, você desceu mais um degrau. Virou presbítero, parabéns, você desceu mais um degrau. Porque aí a obrigação de servir aumenta conforme aumenta mais o cargo. E ao ser consagrado, tenhamos esse sentimento de servir mais. E se eu não quero servir, por favor, não aceite a separação, não aceite o cargo. Tá bom? Partindo aqui para o final, irmão, eu tenho esse Chiavenato, né? Que é um homem que escreve muitos livros sobre liderança, e ele vai dizer assim, que existem 3 tipos de liderança: uma liderança autoritária, uma liberal e uma democrática. As nossas igrejas estão dentro dessas 3 lideranças. O que é liderança autoritária? É aquela liderança contrária da democrática, quando se baixa a lei e fala assim, ó, ou vocês fazem isso ou vocês estão fora. Isso é uma liderança autoritária. Não tem democracia, não tem opinião, não ouve ninguém. O líder decidiu e é aquele ponto final. As igrejas com liderança autoritária têm uma tendência dos liderados reproduzir o líder. Porque ou ele é exatamente igual ao líder, ou ele está fora. Então, por exemplo, se você pegar uma igreja aí que não está no mundo todo, mas ela é chamada de universal, você vai ver que todos os liderados, até o tom de voz é igual ao do líder. Então todo mundo fala igual ao líder. Quando todo mundo fala igual ao líder, veste igual ao líder, é porque existe a tendência de uma liderança autoritária. Ele não faz aquilo por liberdade. Ou ele copia o líder em tudo, até o microfone, o trejeito, o que ele fala, ou ele não tem espaço. Então isso é um sinal de liderança autoritária. Você tem a liderança liberal, que é aquela liderança que o líder, quase não existe líder, né? É assim, cada um faz aquilo que acha certo. Se você pegar lá um dos últimos versículos do livro de Juízes, mostra por que o tempo de Juízes foi um tempo de muita tristeza. Porque por 2 vezes o livro de Juízes diz, cada um fazia o que achava certo. Então na liderança liberal, o líder de jovem faz o que acha. O líder das irmãs faz o que acha. É aberto para todo mundo fazer aquilo que acha certo. Tá? É muito perigosa. As igrejas com liderança liberal são propícias a heresias. Tá? E a liderança democrática, que é aquela liderança que tem voto. Né? Vou dar o exemplo lá da minha igreja. A cada 2 anos tem a eleição do biênio. Então faz-se uma chapa. O cara que quer ser tesoureiro, o cara que quer ser vice-presidente, faz uma chapa. E a igreja vota se quer aquela chapa ou não.
Grandes convenções trabalham assim. Às vezes tem convenções que tem 3, 4 chapas. E os convencionados, aquilo lá, é que votam. Quem que vai ser o tesoureiro, quem que vai ser o secretário e tal. Então essa é uma liderança democrática por meio de voto. Veja que as nossas igrejas é muito comum dizer assim: ó, tá aqui a irmã Renata, tá vindo para nossa igreja hoje. Vocês recebem a irmã Renata como nosso membro da nossa igreja? Aí todo mundo levanta a mão. Isso é um sinal de liderança democrática. Até para receber o novo membro, todo mundo concorda. Tá? Então é bom que seja democrática. Né? Aqui uma tabelinha das características, né, daquela autoritária, características da democrática, características da liberal. Não vou ler agora, tá? Para a gente já finalizar. Aqui outras características, né, da autocrática ou autoritária, né? Normalmente o grupo fica mais desanimado. A liderança autoritária, ela é caracterizada pela troca de gente. Não serviu, arranca fora. Não serviu, arranca fora. Está sempre trocando. Tá? E ele não perde tempo treinando. Tá? Ó, você me copia e ponto final. Aprende muito pelo exemplo. Na liderança democrática, é mais demorado as decisões. Porque tudo tem que perguntar para todo mundo. Tá? E na democrática, embora seja muito bom, há uma tendência de partidarismo. Então eu combino assim: ó, irmão Valdenor, irmão Davi, irmão Francisco, vocês são meu amigo? Vamos votar que não. Não, na hora que perguntar lá, fala que não. Aí outro grupo fala irmã Delva, irmã Jade, irmã Renata, fala, ó, vamos votar que sim. Então dentro do grupo democrático, às vezes surge alguns grupos lutando entre eles, tá? Mas ainda eu acho o melhor modelo de administração. E a liderança liberal é aquela que o trabalho não reflete o líder, e é muito comum eles buscar modelo de fora, porque não tem muito regra. Então o cara está assistindo televisão lá, viu o cara lá fazer a campanha do cajado. Ele leva para a igreja dele e faz a campanha do cajado. Ah, tá batizando no balde. Poxa, por causa da pandemia, tem igreja batizando no balde. Ah, vou batizar no balde também. Vai e batiza no balde também. Então, é aberto. Cada um faz o que quer. Por isso que eu disse que gera heresias e gera muita divisão. Precisa ter regras. Como eu falei na outra aula, precisa ter regimento, né? O que pode, o que não pode. Precisa ter um norte. Senão, de certa forma, essas igrejas crescem muito, tem muita gente, mas nem sempre tem base bíblica, né? Eles copiam muito aquilo que está dando certo, tá? Terminando agora de verdade, tá? Não tô que nem aquele pregador que está enrolando, não, mas terminando de verdade. Eu não posso deixar de falar aqui o modelo da liderança de Jesus, irmão. Vamos pegar isso como nossa liderança. Ah, mas professor, eu não sou líder. Mas vai ser. Não é à toa que você está aqui, irmão. Deus está te preparando para uma grande liderança. Talvez você vai liderar uma igreja, um grupo, 10 igrejas, uma regional. Irmão, você não sabe o que Deus tem para você. Eu tenho certeza que Deus é o dono da história das nossas vidas, irmão. E você aí que está com problema para estar aqui, problema para conectar, problema de tempo, problema de dinheiro, pode ter certeza. É em você que Deus tem um grande plano, irmão. Não desiste não, tá? Não vacila não. Tenho certeza que tem bênção de Deus. Pegando o modelo aí de Jesus, Jesus foi confirmado como líder antes de liderar. O líder não é candidato. E não levanta a mão e fala, ó, eu vou ser o líder. Não. É o povo que, por aclamação, elege aquele líder. O líder, ele surge assim espontaneamente. Tá? As características... normalmente o líder nem quer ser líder. Na hora que ele vê, ele já é. Tá? Então Jesus foi confirmado por João, porque João é o profeta, que diz assim, olha, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João confirmou ele. Quando ele falou assim, ó, ele é o noivo, eu só sou amigo do noivo. Quando o noivo está casando, o amigo só fica feliz, não faz mais que isso. Quando João diz, importa que ele cresça ou diminua. João é o maior profeta que tinha naquele tempo. Ele confirma Jesus. O próprio Deus confirma Jesus, né, quando ele está sendo batizado e diz, esse é o meu filho amado. Então o líder é confirmado pelo povo, confirmado pela igreja e principalmente confirmado por Deus. Se você pegar o texto lá de 1 Timóteo 3,7, Paulo está dizendo a Timóteo que o líder deve ser também respeitado pelos de fora. Então o líder também é reconhecido pelos de fora. Tá bom? Outra coisa, o líder verdadeiro, ele sempre presta reconhecimento aos que foram líder antes dele.
Se um líder assume e diz assim, aquele que estava aqui não presta, não fez nada direito, esse líder é ruim. Porque sempre ele vai valorizar o trabalho que foi feito antes dele. Porque ele sabe que o trabalho só existe porque alguém trabalhou antes dele. Tá? Isso vai acontecer com Jesus. Porque Jesus vai dizer que o que veio antes dele, que é João Batista, foi dos nascidos de mulher o maior profeta. Então Jesus não fala que João Batista foi ruim. Ele fala que ele foi o melhor. Sempre ao assumir qualquer trabalho, seja a mocidade, seja os diáconos, seja os porteiros, o que estava aqui era muito bom. E a gente vai lutar para continuar tão bom quanto ele era. Tá? Reconhecer. O bom líder conhece as suas ovelhas, né? Já falamos um pouco disso na outra aula. E o principal, líder tem que saber enfrentar críticas, irmão. Não tem liderança sem crítica, tá bom? Não tem, irmão. E quanto mais você está sendo criticado, é um sinal que vai dar certo. Tá? E você não pode usar o poder da sua liderança para destruir quem está contra você. Bom, não posso. Um bom líder, ele vai cuidar até daquele que é oposição a ele. Tá? O bom líder, ele vai gerenciar esse conflito. Então não fica retrucando, não fica dando indireta de cima do altar. O bom líder, ele vai saber que ele está fazendo o melhor. E aquela crítica, se não tem fundamento, ele vai saber lidar com ela, descartar, sem fazer daquela pessoa um inimigo dele, sem querer queimar aquela pessoa. Tá? É assim que saem os partidos dentro da igreja. Tá bom? Então você vê que não é fácil ser líder, mas com preparação, conhecimento, graça de Deus e chamado, Deus vai levantar líderes muito fortes. Uma igreja forte é feita por líderes fortes. Jesus buscou homens muito simples e fez deles grandes líderes. Jesus continuou procurando gente simples para fazer deles grandes líderes. Tem grandes pastores, grandes missionários, grandes secretários, grandes tesoureiros, grandes professores surgindo em nosso meio. Deus está levantando grandes líderes, grandes regentes, né? Grandes conselheiros. Deus vai usar vocês. Essa é a minha oração, irmão. Que Deus levante cada dia mais vocês, com graça e o conhecimento. E eu termino externando o meu desejo que, de alguma forma, os irmãos tenham sido edificados por essa aula. E que essa quase 2 horas, 1h45 aqui junto, seja a ferramenta boa para os irmãos trabalharem aí na jornada que Deus está preparando. Minha gratidão, irmãos, por você estar aí, por Deus ter nos dado um grupo tão compromissado, de irmãos crentes na pessoa bendita de Jesus, com uma visão de reino, né, vencendo os obstáculos de dias tão difíceis por amor à palavra de Deus. Obrigado, viu? Eu gostaria de abrir a oportunidade para alguém que possa fazer uma oração de agradecimento ao Senhor nessa hora, por tudo que Ele tem feito e nos dado ao longo dessa aula. Há algum candidato para fazer essa oração? E a gente já vai encerrar. Tem alguém que pode fazer essa oração? Faça a oração aí para nós aí. Quem? Vai lá, irmão Moacir, por favor. Tá ok. Pai amado, Pai querido, te agradecemos, Senhor, pela noite que tivemos hoje, Pai, de aprendizado. Pedimos, Pai, que o Senhor venha abençoar a vida do